Verso 2: e ele me fez andar ao redor deles. Ele me fez andar ao redor deles. E eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eles estavam sequíssimos. E ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto, profetizei como ele me deu ordem. E enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e ossos que se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos. E então o Espírito entrou neles, e se puseram em pé um exército grande e poderoso. Se puseram em pé um exército grande e extremo, nessa versão aqui do telão. Aleluia. Diga amém por essa palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Veja, esse texto mexe muito comigo, porque apesar dele refletir de maneira muito pontual a um momento de Israel no cativeiro, Deus revelando aquilo que faria a casa de Israel nesse momento, anunciando sua libertação, anunciando que uma hora esse cativeiro terminaria, e levantando Ezequiel não só como sacerdote no meio deles, mas também como profeta, para confirmar essa anunciação. Mesmo tendo consciência de todo esse contexto, é impossível não identificarmos uma aplicação profética para os nossos dias. A casa de Israel estava cativa, mas o Senhor está anunciando o que vai acontecer a esse povo. Como ossos espalhados no vale, secos, sem direção, sem a dignidade do sepultamento, o que mostra que na verdade um ciclo não foi encerrado. Por isso esses ossos não estão embaixo da terra, mas estão em cima da terra. Não houve sepultamento, o que houve foi um abatimento. É só um contexto para a gente entender. E o texto vai revelar então que no Espírito, isso aqui não está acontecendo numa realidade física. Você sabe, mas é bom a gente frisar. Isso aqui está acontecendo numa realidade espiritual. E o homem é dotado daquilo que a gente chama de tricotomia do ser. E na ordem bíblica, essa tricotomia, ela não foi colocada de maneira aleatória. A maneira como está escrita no texto é a maneira com que Deus organiza a prioridade desse ser: espírito, alma e corpo. Não está escrito alma, corpo, espírito e alma. A ordem é exatamente essa: espírito, alma e corpo. Como é que isso funciona? Você primeiro recebe no espírito, o espírito governa sobre a alma, e a alma dirige o seu corpo para reagir.
O corpo, a mente, a consciência precisa ser governada pelo Espírito. Então vamos lá, quem é que tem que estar no controle? Vamos, quem tem que estar no controle? Quem tem que estar posicionado dentro de nós? A prioridade da nossa vida deve ser o Espírito, a vida espiritual. É por isso que é tão difícil organizar a vida espiritual. Você organiza as gavetas do seu armário, você organiza a rotina da tua casa. Você é bom de campanha, mas é ruim de vida devocional. Porque a área de maior tentação à inconstância na nossa vida é a nossa vida devocional. Porque o Espírito é quem coordena todas as coisas. Se o Espírito estiver no governo, se o Espírito estiver no controle, nada sai do governo, nada sai do controle. Se o Espírito estiver no comando, a alma refreia o gemido. Se o Espírito estiver no controle, suas emoções não entram em frangalho. Se o Espírito estiver no controle, você não dá na cara de ninguém, você não xinga palavrão. Se o Espírito estiver no controle, você não bate boca nos comentários da internet. Quando o Espírito está no controle, a alma se contém. Quando o Espírito está no controle, a alma se aquieta. Quando o Espírito está no controle, ele controla, ele traz equilíbrio à rebelião das emoções. Então a alma não governa, a alma não prega, a alma não xinga, a alma se aquieta. Por exemplo, você vai ver o salmista conversando com a alma. Quem está conversando com a alma ali no salmo? Aonde ele vai dizer assim: por que estás inquieta dentro de mim? Eu vou parafrasear no popular, acho que o Espírito está dizendo: ô alma, por que você está me perturbando se eu tenho uma palavra? Ô alma, por que você está criando em mim pontes e acessos de ansiedade se eu estou debaixo de uma promessa? Ô alma, se eu sou crente, se eu sou governado por Deus, se eu sou servo de Deus, por que você dentro de mim está militando contra mim mesmo, roubando a minha paz? Agora, como o texto de fato está escrito, o que você vai ver é o salmista dizendo: por que estás inquieta dentro de mim, ó minha alma? Por que te abates? Por que te perturbas? Aí ele vai ministrar a alma. Aí ele diz o que para ela, gente? Ele diz para ela: se acalma, espera em Deus. Pois ainda, olha ele dando esperança para a alma ansiosa e inquieta. Pois ainda o louvarei. Então quem está ministrando sobre a alma? O Espírito. E o que o Espírito ministra sobre a alma? A palavra. Porque a alma só ministra emoção. Completa para mim, por favor. A alma só ministra? Bora, a alma só ministra? É por isso que quando a alma segura o microfone para pregar, ela bate em todo mundo. Ela fala só o que sente e não o que a palavra de Deus diz. É por isso que quando a alma ora, ela até se esvazia na oração, mas ela não recebe resposta. Porque Deus não tem compromisso com emoção, Deus tem compromisso com a palavra dele. Se você perceber por que as orações dos antigos eram respondidas com tanta agilidade, com tanta pressa, você vai perceber que por mais que eles estivessem esmagados na alma, eles tinham a emoção sob controle, o que dava a eles capacidade de orar a palavra e não orar o que a alma sentia. Vou te dar um exemplo. Moisés, por exemplo, todas as vezes que ele falou com Deus e que Deus decidiu respondê-lo imediatamente, diga comigo, na hora, respondeu imediatamente a sua oração, você vai ver que não são orações aonde ele esvaziava a alma, mas orações aonde ele invocava o Espírito na palavra. O que ele orava? Ele não dizia eu sinto, ele dizia eu estou te pedindo tal coisa porque tu disseste. Orava a palavra. Então o que o Espírito ministra? O Espírito ministra a palavra. Se o Espírito se move pela palavra, se ele vive na palavra, se ele é a manifestação da palavra, qual é a única maneira do Espírito ter o governo e o controle da minha vida? Apenas se eu tiver conhecimento da palavra. Porque almas não estão sendo ministradas, porque falta governo do Espírito. E por que falta governo do Espírito? Porque falta vida espiritual. E por que falta vida espiritual? Porque falta vida devocional. Será que você não percebe que sua vida já não cabe mais
as demandas de tudo que você tem para fazer e as revelações que Deus te deu acerca do futuro, até do teu ministério, da tua descendência, da tua casa, será que você não percebe que isso já não cabe mais em 15 minutos de devocional por dia? É por isso que ao longo do dia você está ansioso. É por isso que mesmo depois de ter orado, você ainda fala besteira. É por isso que mesmo depois de tomar a Santa Ceia, você ainda é perturbado emocionalmente. É por isso que mesmo depois de, ainda que atrelado ao rol de membros de uma igreja, você está descontrolado emocionalmente, porque você quer tirar a vida espiritual da prioridade da sua vida. Agora veja como isso é louco. O que a palavra de Deus vai dizer para a gente sobre Deus? Numa característica intrínseca de quem Deus é. Deus é espírito. Não é isso que a palavra de Deus diz? Então complete para mim, para eu ter certeza que tu está acompanhando o raciocínio. Deus é... Vamos lá, Deus é... São palavras do próprio Cristo. Deus é espírito. São palavras dos próprios discípulos. Deus é espírito. E convém então que todo aquele que o adore, todo aquele que fala com ele, todo aquele que o deseje, faça isso tem a parte que é também em verdade, mas é prioritariamente